Fala, meu amigo, graça e paz. No livro de Atos, capítulo 1, verso 8, ainda nós falamos sobre esse texto, fala, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, necessário é nós entendermos a importância do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é aquela que está sempre em nosso meio. É aquele que está sempre atuando no nosso meio. E quando nós falamos sobre alguns aspectos do Espírito Santo, nós falamos que um dos aspectos do Espírito Santo é que o Espírito Santo ele é desejado, ou seja, a igreja, se não tiver a presença do Espírito Santo, é uma igreja morta. Mas a igreja ela não quer ser morta. A igreja ela quer ser avivada, porque a igreja tem que fazer uma obra. A igreja tem que obedecer o ID. É por isso que um dos aspectos do Espírito Santo é que o Espírito Santo ele é desejado. Já falamos que o Espírito Santo ele é prometido, já falamos que o Espírito Santo ele é recebido, já falamos que o Espírito Santo é utilizado, porque necessário é entendermos a importância da manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja. Quando nós continuamos a falar sobre o Espírito Santo, quando nós tomamos consciência da importância que ele é para as nossas vidas como igreja, nós podemos falar que ele é para os apóstolos. A Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 4, que o Espírito ele é para os apóstolos. A palavra apóstolo significa aqueles que são enviados. E muitas vezes a palavra apóstolo se confunde com a palavra missionário, ou seja, todos aqueles que são enviados, todos aqueles que estão fazendo uma missão do ID de Deus, eles têm direito ao Espírito Santo. Nós falamos que o Espírito Santo também é para os crentes geral, ou seja, todos aqueles que creem no Espírito de Deus, creem em Deus, creem em Jesus como o único e verdadeiro Salvador, têm direito ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não é mérito nosso. O Espírito Santo não é mérito de certa denominação, de certa instituição. O Espírito Santo não é só para uma pessoa X ou uma pessoa Y. Ou seja, o Espírito Santo ele é direito a todos aqueles que aceitaram e foram regenerados em Cristo. Ou seja, você que está me ouvindo, você pode e você tem direito ao Espírito Santo de Deus para que ele possa atuar na tua vida. Nós podemos falar também que o Espírito Santo, como diz lá no livro de Isaías, ou seja, 760 anos antes de Cristo, no capítulo 44, no verso 3, o Espírito de Deus já se fazia presente através do profeta Isaías, ou seja, não da forma de hoje, mas de uma forma já profetizada, ou seja, o profeta Isaías já falava que nós, todos aqueles sedentos, receberia o Espírito Santo de Deus. Nós falamos que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele era um Espírito que criava, um Espírito que capacitava, um Espírito que levantava profetas para profetizar. Mas no Novo Testamento, ele é incumbido, ou seja, o objetivo maior do Espírito Santo no Novo Testamento é santificar. Ele desceu, foi derramado e hoje ele mora nos nossos corações. Uma coisa que não tinha no Antigo Testamento, hoje nós desfrutamos do Espírito Santo, que é uma forma garantida que mora em nosso coração. Nós podemos falar também que o Espírito Santo nós podemos recebê-lo, Recebê-lo de que forma? Alguém se questiona, alguém se indaga, como eu posso receber o Espírito Santo? Como eu posso ter o Espírito Santo em minha vida? A primeira coisa que eu quero falar é que o Espírito Santo nós podemos receber quando nós estamos orando. Quando nós estamos orando, quando nós estamos pedindo a promessa do Pai, como assim estavam os apóstolos, os crentes, a igreja no Novo Testamento, eles estavam orando e esperando a promessa de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, basta você orar. Orar significa se comunicar. Orar significa você ter uma relação de intimidade com Deus. Quando você tem uma relação de intimidade com Deus, você pede o Espírito Santo de Deus na tua vida e o Espírito Santo ele desce sobre a tua vida. A segunda forma de você receber o Espírito Santo é ouvindo uma palavra. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o crer vem pelo ouvir. Você ouve que o Espírito Santo pode fazer na tua vida. A Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.
Ou seja, quando você ouve a voz de Deus, quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, ou seja, você está recebendo também o Espírito Santo. Nós podemos falar que você pode receber o Espírito Santo crendo no Senhor, crendo na palavra, crendo no Messias, crendo em Cristo. Quando você crê, é que o Espírito Santo já está trabalhando na tua vida. Ele está convencendo da existência. Ele está convencendo da importância do Espírito Santo em tua vida. Nós podemos falar também que você pode receber o Espírito Santo quando você pede. A Bíblia diz, bate e abrir-vos-á. Ou seja, quando você bate, quando você pede, a porta se abre e o Espírito Santo vai até você. O que produz? Uma vez que você já tem o Espírito Santo, quando você já orou, quando você já ouviu, quando você creu, quando você pediu e você recebeu o Espírito Santo. E agora, o que vai acontecer na tua vida? A primeira coisa que vai acontecer na tua vida é que você vai ter uma vida consagrada. Uma vida consagrada significa uma vida ungida. Uma vida ungida significa uma vida separada. Uma vida separada significa uma vida de escolha. Ou seja, você vai ser diferenciado das demais pessoas, porque nas demais pessoas do mundo existe o espírito do pecado, o espírito maligno, mas sobre a tua vida está o Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, a tua vida é uma vida consagrada. A segunda coisa é que você sente a renovação do teu espírito. Você é renovado. Ou seja, você tem um novo fôlego. Ou seja, você tem mais ânsia de fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque agora você tem uma vida renovada. O teu corpo está renovado, a tua alma está renovada, o teu espírito está renovado. Então você se sente mais capaz de fazer a obra do Senhor. A terceira coisa é que você tem atitudes vitoriosas. Quando você não tem o Espírito Santo, você só pensa em perda. Quando você não tem o Espírito Santo, você só pensa que tudo vai estar errado. Mas quando você tem o Espírito Santo, você tem atitudes. Você fala, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou triunfar, eu vou conquistar. É esse pensamento que o Espírito Santo ele põe na tua vida. As dificuldades fazem parte, mas a vitória é certa. É por isso que eu digo que é só vitória. Porque as lutas, as tribulações, a adversidade fazem parte. Mas diante disso tudo, a vitória é certa no Senhor Jesus Cristo. Então você vai ter atitudes vitoriosas. E a quarta coisa é que você vai ter uma vida avivada. Você não está mais morto. Os teus sonhos não estão mais mortos. Os teus projetos não estão mais mortos. Mas agora você tem uma vida avivada. Nasceu. Está fluindo. Está nascendo. Está renascendo. É Deus, através do Espírito Santo, atuando na tua vida. E que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma extraordinária. Não esqueça, livro de Atos, capítulo 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Receba a virtude do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe.